O que é liberalismo? Surgido a partir dos pensadores iluministas do século XVIII, o liberalismo se tornou um compilado de teorias do pensamento político, social e econômico que se baseavam na liberdade, no consentimento dos governados e na igualdade perante a lei. Entretanto, essencialmente na atualidade, o liberalismo acabou se tornando uma ideologia própria instituída sobre a forma de se praticar o capitalismo e que, apesar de não admitir isso abertamente, despreza o direito da maioria em favor unicamente do lucro empresarial ou financeiro. A partir disso, o liberalismo, que antes abordava variados aspectos da vida humana, foi sendo sequestrado por economistas, corretores de fundos de investimentos no mercado de capitais e políticos simpáticos a essa ideologia. A partir da década de 1970, o modelo de desenvolvimento com base na social-democracia e no estado de bem-estar social, o financiamento farto e em gastos do Estado, começou a entrar em saturação e logo após isso, em declínio. Essa realidade começou a ficar mais evidente a partir da primeira crise do petróleo em 1973, começando daí movimentos teóricos que dariam base para o neoliberalismo da década de 1980. O estado de bem-estar social foi adotado sobretudo na Europa para fazer frente ao comunismo soviético após a Segunda Guerra Mundial. Foi introduzido essencialmente como modo de melhorar o padrão de vida europeu de um modo adaptado ao capitalismo, que, ao lado do liberalismo e das democracias, tentou moldar sociedades que ofereciam padrões de vida melhores e com mais liberdade que o comunismo. Com a queda do Muro de Berlim, o colapso do socialismo e a emergência do neoliberalismo inaugurados por Estados Unidos e Reino Unido na década de 1980, o pensamento liberal ganhou força, essencialmente nos países latinos dos anos 1990, após o chamado Consenso de Washington. Já o chamado liberalismo clássico, portanto, é produto das revoluções burguesas do século XVIII que se fundamentaram a partir dos pensadores iluministas daquele mesmo período. Desse modo, houve questionamentos sobre a detenção do poder absoluto dos reis e dos papas, os quais determinavam aqueles que podiam ter certos privilégios, em detrimento da maioria, que não os tinha. Pensadores iluministas que embasaram o liberalismo. Muitos filósofos e pensadores ajudaram a construir o que foi por algum tempo chamado de liberalismo: John Locke, Voltaire, Barão de Montesquieu, David Hume, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau e Adam Smith foram os precursores do liberalismo, essencialmente sobre liberdade de pensamento, expressão, política, religiosa e econômica, sem que o indivíduo sofresse algum tipo de punição por aquilo que era visto como ousadia, devido ao posicionamento diferente que o da maioria seguida conforme ditames da Igreja Católica ou de governos. A separação dos poderes de Estado em executivo, legislativo e judiciário, defendida por Montesquieu, foi decisivo para a consolidação dos governos constitucionais, que foram fundamentados nos princípios do contrato social defendido por John Locke, Voltaire e Rousseau, que consolidou ainda a liberdade econômica que defendia, no contexto daquela época, o direito à livre iniciativa empreendedora. A Revolução Protestante, por exemplo, que questionava o privilégio dado pelo Papa aos banqueiros de Florença, os quais eram os únicos autorizados pela Igreja Católica a cobrar juros pelo uso do dinheiro, enquanto os demais que o fizessem eram condenados pelo pecado da usura, foi determinante para a construção de um sistema financeiro no qual fez surgir os bancos e que tornou possível o financiamento de empreendimentos da Revolução Industrial. Já outras revoluções, anteriores à industrial, como a gloriosa, inglesa e francesa, eclodiram ao redor daqueles que não faziam parte das cortes dos reis e que não tinham os mesmos privilégios, no caso a burguesia, a qual passou a exigir igualdade de direitos com relação às suas respectivas nobrezas, serviram como fundamentos políticos que tornou possível a liberdade econômica necessária para a constituição das primeiras indústrias, levando ao pioneirismo da Inglaterra nesse ramo da economia. Com o passar do tempo e a prosperidade de seus negócios, a burguesia ganhou um protagonismo igual ou até maior que o dos nobres. Os membros das nobrezas europeias, por sua vez, para não ficarem para trás com relação às burguesias, também passaram a empreender em negócios dominados pelos burgueses, enquanto surgia uma nova classe social, o proletariado, formada sobretudo por operários das fábricas da Revolução Industrial. Na atualidade, os privilégios continuam e estão nas mãos de grandes oligopólios globais que controlam mercados, além de esses mesmos também exercerem forte influência sobre governos,
os quais em tese são democráticos, mas que são sufocados dentre os interesses dos grandes grupos. A visão liberal do brasileiro. Há cerca de 5 anos, tem sido cada vez mais comum o registro de pesquisas de opinião, as quais apontam uma tendência nacional mais simpática ao liberalismo no Brasil. No entanto, o brasileiro parece confuso e perdido em meio aos conceitos liberais, os quais são controversos com as práticas nacionais. Primeiro, a ideia de que o liberalismo fosse algo ligado única e exclusivamente ao ambiente de negócios, sendo que os demais aspectos das liberdades individuais são, de certo modo, ignorados ou secundarizados. A ideia de empresas cada vez mais dependentes de subsídios e ajudas de governos também contrasta um pouco com a liberdade reivindicada nos ambientes de negócios brasileiros, uma vez que se apelam a algum tipo de ajuda estatal a seus empreendimentos, indiretamente, estariam fazendo dos governos sócios de suas empresas. Outra curiosidade se deve ao fato de uma frase liberal muito usada entre os brasileiros, mais Brasil e menos Brasília, a qual se dá em um contexto nacional com relação ao peso das decisões políticas na capital do país, não ter equivalência na relação dos estados e suas respectivas capitais. No Brasil, é praticamente proibido que qualquer outra cidade de interior seja maior que a capital de seus respectivos estados, uma flagrante contradição no discurso liberal brasileiro. Uma realidade onde todo o desenvolvimento dos estados se concentra ao redor de suas capitais, enquanto cidades do interior padecem no atraso. Algo que evidencia que os governos estaduais dão preferência na concessão de incentivos para que a iniciativa privada realize mais investimentos nas capitais, em detrimento do interior de seus estados. Com isso, percebe-se que alguns segmentos de negócios do setor privado contam com privilégios de seus respectivos governos locais, enquanto outros não contam com o mesmo tratamento. Além disso, a visão nacional sobre liberalismo também está muito pautada no setor financeiro e no mercado de capitais, essencialmente da Bolsa de Valores brasileira, que funciona na capital do estado de São Paulo. A agenda identitária. Assim, como é um erro associar o liberalismo apenas ao contexto econômico ou financeiro, também pode ser um equívoco relacionar o liberalismo a grupos de interesse e militância, tais como ambientalistas, ideologias de gênero ou politicamente correto, pois são segmentos da sociedade que desprezam fatores muito mais graves e antigos na sociedade, tais como miséria, a fome e a exclusão social. Pois são movimentos fortemente financiados por entidades ligadas aos grandes capitalistas, usadas por eles para justamente dividir opiniões ao redor de falsas discussões, enquanto outras, mais importantes, serem tratadas como coisas secundárias.